Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Benjamin Xavier de Paula, pesquisador na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o racismo no algoritmo, inteligência artificial e a produção do conhecimento nessa área. Esse trabalho ele se insere no debate sobre o racismo no âmbito do direito. De forma particular, a gente entende que o racismo ele é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial com manifestações específicas em cada contexto local. E assim, então, nós vamos falar sobre a realidade do racismo brasileiro e como que é que esse racismo brasileiro ele impacta ou não na produção do conhecimento na área do direito e de forma interdisciplinar. Para falar sobre isso, nós trazemos aqui algumas referências recentes. Particularmente, nós queremos tratar sobre a temática que articula o debate entre tecnologia, tecnologia computacional, algoritmos, inteligência artificial e algoritmos. Esse é o nosso contexto da onde nós pretendemos falar. De forma mais específica, nós vamos aqui, colocar o óculos para... Nós temos alguns estudos recentes que têm tratado sobre o tema. Em relação a esses estudos recentes, o primeiro que a gente quer destacar é o livro publicado pelo Tarcísio Silva, se chama Comunidade de Algoritmos e Atividades e Ativismos, na verdade, Olhares Afrodiaspóricos. Nesse livro, o Tarcísio ele reúne em 14 capítulos pesquisadores de diferentes partes do mundo, pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra, e também pesquisadores de diferentes outros países, principalmente de países africanos, que têm se debruçado para fazer esse debate acerca da relação entre tecnologia, computação e o racismo que se cria, se dissemina e se divulga por meio dos meios digitais. Uma segunda publicação é a publicação do Sérgio Amadeu da Silva, Joyce Souza, João Francisco Cassino e Débora Franco Machado. Eles organizaram um livro chamado Colonialismo de Dados. O livro Colonialismo de Dados ele é um livro que ele trata de forma muito particular, sobre um debate de natureza epistêmico. Como que é que no âmbito aí dos programas computacionais, dessa nova realidade de inteligência artificial, redes sociais, ou seja, de tudo isso que hoje cerca a nossa vida, como que é que isso se articula sob o ponto de vista epistêmico. A Safira é uma pesquisadora norte-americana, ela também publicou um livro muito importante chamado Algoritmos da Opressão. No Algoritmos da Opressão, esse é um livro muito importante porque ele faz uma pesquisa extremamente interessante e inédita, onde ele pega dois referenciais de unitermos. O primeiro, mulheres negras e mulheres brancas. E aí ele vai, na verdade, ele vai dizer como que é que esses dois unitermos, mulheres negras e mulheres brancas, é associado aos chamados buscadores, os aplicativos de busca, principalmente o Facebook, principalmente o Google, mais outros também. Como que é que quando você coloca o unitermo mulheres negras, várias expressões pejorativas elas vão aparecer, principalmente as expressões pejorativas vinculadas a uma hipersensualidade, hiperexposição da sensualidade dessa mulher negra, se era fora de atributos mais vinculados mesmo à intelectualidade, à projeção no mercado de trabalho, na sociedade e assim por diante. E outros, né? Em relação à mulher branca, por exemplo, esses atributos de maior prestígio na estrutura da sociedade, eles são aqueles que sobressaem, são aqueles que estão vinculados a esta imagem. A autora, então, ela está discutindo exatamente como que é que os mecanismos de busca, como o Google e outros, eles reproduzem as estruturas do racismo no seu interior. O Tarcísio Silva também publicou um importante livro chamado Racismo, Algoritmo, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Nesse livro, ele revela como o racismo algoritmo ele se tornou um conceito importante para o entendimento da implementação acelerada das tecnologias emergentes e, de forma particular, claro, as tecnologias de inteligência artificial. Hoje, a tecnologia de inteligência artificial está praticamente toda a nossa vida, não é? Desde os chamados QR Codes, identificação facial, o celular, aplicativo,
a direcionar as nossas escolhas, assim por diante. Bem, no campo da pesquisa, em direito particularmente, a gente tem alguns autores, assim, tem alguns trabalhos que tratam sobre isso. Nós vamos pegar quatro porque eles são trabalhos inéditos e simbólicos. O primeiro é o trabalho do Celso Eduardo de Mello, de 2009. Ele desenvolveu uma pesquisa no programa de pós-graduação em Direito, 2010, desculpa. Ele desenvolveu uma pesquisa no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo, intitulada Racismo e Violação aos Direitos Humanos pela Internet. E nessa pesquisa ele vai tratar, na verdade, sobre a criação, difusão e disseminação de conteúdos racistas no âmbito da internet e como que a lei 7716 de 89, que é a lei que aqui no Brasil criminaliza o racismo, torna o racismo crime inafiançável e hediondo, como que é que essa lei pode se aplicar à realidade dos crimes praticados com o uso da internet. Esse é o trabalho, então, do Celso Eduardo dos Santos. O Osmar Teixeira Gaspar, também em 2010, ele vai escrever um livro, vai fazer uma pesquisa, também no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da USP, intitulado Mídias, Concessão, Mídias, Concessão e Exclusão, um estado da invisibilidade seletiva produzida pelos meios de comunicação de massa em face da população negra. Assim, o próprio título já diz, né, nessa pesquisa, o autor vai exatamente tratar como que é que a população negra, seja mulheres negras e homens negros, eles são totalmente invisibilizados. Boaventura de Souza Santos trata desse conceito, por exemplo, a partir do que ele chama de sociologia das ausências. Então, os negros são invisibilizados, na verdade, em todos os mecanismos de mídia. A rede social é única, assim, única exclusivamente uma dessas dimensões. Portanto, esse estudo é um estudo mais amplo. O Tiago Vinícius André dos Santos, em 2017, ele realizou uma pesquisa de doutorado chamada Desigualdade Racial Midiática, o Direito à Comunicação Exercida e o Direito à Imagem Violado. Nessa tese de doutorado, ele vai utilizar um conceito estruturante do racismo na realidade brasileira, que é a teoria do branqueamento, que foi formulada no século XIX, exatamente com vista à exterminação da população negra em função da população branca, e como que é que essa perspectiva do branqueamento formulada no século XIX, ela está presente até hoje, principalmente no âmbito das mídias em geral, das redes sociais, não seria diferente. E, por fim, um trabalho que ele é inédito, é um trabalho da Bruna Dias Fernandes Lima, de 2022, cujo título é Racismo Algoritmo, Enviesamento Tecnológico e o Impacto dos Direitos Fundamentais no Brasil, realizado no programa de pós-graduação em Direito na Universidade Federal de Sergipe. Neste livro, a Bruna ela vai a fundo sobre esse conceito de racismo algoritmo e como que é que os algoritmos eles são resultados de uma combinação de programação de dados que perpetua as mesmas práticas que estão presentes na sociedade, que são as práticas de racismo. É uma pesquisa muito interessante de foro, uma pesquisa bem mais específica sobre o que a gente está dizendo. Em relação aos artigos publicados, vamos citar 3. O primeiro é o artigo do Tarcísio Silva, intitulado Racismo Algoritmo em Plataformas Digitais, Microagressões e Discriminação em Código. Esse artigo do Tarcísio, ele é o artigo mais citado quando a gente fala em racismo algoritmo. Então, ele, na verdade, se tornou um marco sobre o tema no Brasil. Nesse artigo, ele, a partir de um estudo no Facebook, Twitter, YouTube, Marketplace e outras redes sociais, ele vai descrever exatamente como que funciona essa operacionalidade do racismo. Também o Tarcísio, em 2020, ele vai escrever um artigo importante chamado Visão Computacional e Racismo Algoritmo, Branquitude e Opacidade no Aprendizado de Máquinas. Foi publicado na revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. O conceito de aprendizado de máquinas é exatamente o conceito fundamental para a estruturação dos chamados programas de inteligência artificial. Então, ora, se a aprendizagem de máquinas ela utiliza, por exemplo, um banco de imagens somente de pessoas brancas, é por esse motivo, por exemplo, que muitos programas de inteligência artificial, eles não conhecem ou eles não reconhecem a face das pessoas negras, ou muitas vezes os programas de inteligência artificial, eles podem, por exemplo, associar a imagem de uma pessoa negra, por exemplo,
o conceito de crime em função da programação que é feita a partir desse sistema chamado aprendizagem de máquinas. Um outro artigo, o último que a gente vai citar aqui, é o artigo do Arturo Coelho Bezerra e da Camila Matos da Costa, intitulado Pele Negra, Algoritmo Branco, Informação e Racismo nas Redes Sociotécnicas, publicado no volume 18 da revista Link. E, bem, esse livro, na verdade, ele vai aprofundar o que ele chama, na verdade, é o seguinte, ele vai dizer que o racismo algoritmo ele é uma camada adicional do racismo estruturante na sociedade brasileira. Então, ou seja, ele não é algo novo, mas ele, na verdade, é algo que é potencializado pelo atual contexto das redes sociais, da inteligência artificial e de todo o aporte tecnológico que está escrito nas nossas realidades. E aí, por fim, o que eu acho que esses estudos eles vão revelar é que hoje é mais do que nunca necessário que a gente repense tanto a formação dos profissionais que trabalham nos programas de inteligência artificial, nas redes sociais, nas áreas de comunicação, como a gente pense também a responsabilidade das empresas e dos diferentes agentes que estão envolvidos. É necessário que tenha uma educação antirracista, é necessário que tenha uma formação antirracista para que essa realidade de criação, disseminação e propagação de conteúdo racistas por meio da internet, por meio das redes sociais e, mais recentemente, por meio dos programas de inteligência artificial, eles sejam redimensionados, eles sejam, na verdade, redimensionados para uma prática e para uma prática antirracista. Todos esses debates eles estão presentes no texto que será publicado nos anais do Congresso, e as referências bibliográficas também têm referências muito importantes para quem quer aprofundar o estudo. Agradecemos profundamente e nos colocamos à disposição para o debate.